Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário. Temos aqui os nossos convidados, corretores de imóvel, César Abdurraque Antelo e Marisa Rocha Barroso, minha irmã. Muito obrigado pela presença. César e Marisa, no final do ano passado vimos aí um aumento nas vendas dos imóveis aqui na região da Baixada Santista. Você acha que isso se deve à facilidade de financiamento, baixa de juros, volatilidade da bolsa, as pessoas viverem mais tempo em casa, se interessarem por outro ponto, devido a que houve esse incremento nas vendas na nossa região dos imóveis novos e usados, né? Barroso, em primeiro lugar, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Constru Business com você, com a sua irmã. E mais do que um prazer, é uma honra. Eu acredito, sinceramente, que não é um fator único, é uma conjunção de fatores, tudo isso que você falou, e eu agrego também a questão, principalmente, pela falta de atrativo na especulação financeira. Hoje a pessoa tem um dinheiro, como o mercado de locação melhorou bastante, o que está acontecendo? Veja que é uma sequência, tá? Na timeline do mercado, nós podemos colocar assim, baixa de renda pela perda de emprego. Então, isso faz com que a pessoa busque algo mais em conta na adaptação financeira dela e da sua família. Se morava num 3 quartos, vai acabar mudando para um 2 quartos e adaptar, para poder buscar condomínio menor, IPTU menor e tal. Aí, aquela pessoa que tem a liquidez, que está com dinheiro no banco, essa pessoa ela não está ganhando nada, ela não está satisfeita com a rentabilidade do capital investido. Como há um equilíbrio entre o capital investido e a renda do aluguel, o imóvel passou a ser muito atrativo. Por quê? Porque a locação é o melhor negócio do mundo, no mundo inteiro. O único problema é a liquidez. Às vezes você precisa vender um imóvel rapidamente para fazer dinheiro, você não faz. Mas aquele que está investindo e pensando no longo prazo, que não está preocupado com a liquidez imediata, o patrimônio dele, ele joga o dinheiro no imóvel, mantém o patrimônio líquido, seguro e rentável. E com um detalhe, Barroso, ele gasta 100% da renda e não deprecia o principal. Ao passo que, no banco, ele tirando os juros, que já é pouco, em 6 meses ele já não tem mais o poder aquisitivo do principal. O que o César está dizendo é que não cobre a inflação. Hoje o dinheiro aplicado no ano está rendendo 3% ao ano e a inflação está oficial, está 4 e alguma coisa, mas na verdade 4,53. Porque o GPM, que envolve um monte de outras coisas, está 23. 24. Quer dizer, na verdade a inflação é muito maior e o investimento em locação, né, César, está rendendo, geralmente rende 0,5%, 0,6%. No mínimo, né? Ao mês, isso dá 7% ao ano, muito mais do que os 3%. Não tem dúvida. O investidor ele tem que ter uma boa consultoria para entender o mercado, porque normalmente é um médico, é um advogado, um engenheiro, tem o dinheiro, mas não tem o feeling do mercado imobiliário. Verdade. Então, essa consultoria ela é importante. Mas, mais do que isso, o que vai dar essa consultoria? Vai dar a ele a condição de oferir esse percentual que você falou. Porque quando você passa numa determinada faixa de imóvel, você não consegue o 0,5,
o 0,6%, tá? Porque tem um custo deste imóvel muito maior. Então, qual é o grande filão? O grande filão hoje é o que, por exemplo, você tem em mãos na sua construtora para vender, para negociar, comercializar, que são os apartamentos de quarto e sala, que dão uma rentabilidade excelente, tem um custo relativamente baixo, proporcionalmente com outros imóveis, e mais, tem uma procura fundamentalmente grande para aquela pessoa que tem capacidade intelectual de entender o mercado e de proteger seu dinheiro. Eu vejo que a taxa de juros baixa, que foi decorrente da baixa da taxa Selic, que está bem baixa agora, 2%, refletiu na baixa da taxa de financiamento. E isso fez com que os investidores voltassem a pensar no mercado imobiliário como uma opção de investimento. E também houve uma oferta maior de financiamento, porque muita gente durante a pandemia, com uma certa questão de segurança, começou a colocar o dinheiro na poupança. E a poupança é a maior fonte de recurso para os financiamentos bancários. Então, a oferta foi maior de financiamento a uma taxa de juros menor. Isso fez com que mesmo as pessoas que estavam pensando em uma moradia pudessem começar a procurar imóveis. E eu vejo também que a questão do isolamento, as pessoas começaram a ficar dentro de casa e começaram a perceber que precisavam de um espaço um pouco mais confortável, tanto para trabalho quanto para lazer. Então, as pessoas que não foram tão afetadas pela pandemia, a classe média que fez muito home office, começou a tirar alguns projetos de dentro da gaveta, que eram projetos futuro de moradia, e viram que estava na hora de colocar em prática esses projetos. E aí começaram a procurar lugares um pouco mais confortáveis, muita gente procurando imóvel com varanda, muita gente procurando um imóvel com espaço para home office. E então as pessoas privilegiaram o bem-estar. Por quê? Começaram a gastar menos tempo fora de casa, trabalhando, e mais tempo dentro de casa. E começaram a ver a importância de ter um ambiente agradável para viver. E também, com o isolamento, passaram a deixar de gastar dinheiro com outras coisas. E puderam, então, pensar em investir esse dinheiro em uma moradia, uma nova moradia. Então, eu vejo que essa baixa da taxa de juros, que tornou possível mais financiamento para essas pessoas que dependiam de crédito, e a questão do isolamento, da pessoa poder pensar num local mais agradável para morar, isso foi fundamental para esse crescimento. E houve um crescimento real, tanto de financiamento quanto de vendas, acho que uns 50% a mais nesse segundo semestre do ano de 2020. Você acha que a pandemia fez com que alterasse o consumo por imóveis maiores ou não? Sim, mas isso também a gente tem que conceituar analisando vários, vamos dizer assim, segmentos do mesmo mercado. Primeiro, como a Marisa bem colocou, a questão da taxa de juros facilitou a aquisição do financiamento, facilitou o planejamento do longo prazo, porque quando a gente fala em financiamento imobiliário, não é uma prestação de 6 meses, de 12 meses, é de 15 anos, 20 anos, né? Então é um longo prazo. Dá mais tranquilidade e mais segurança para a família, para o investidor ou para o comprador, vamos melhor corrigindo assim. Agora, no ponto de vista específico da mercadoria a ser oferecida para o mercado, a gente tem que notar, Barroso, que a pandemia provocou uma grande alteração de hábitos em todas as famílias, todos os níveis de ser humano. Desde aquele que vive sozinho, daquele casal de idosos, daquele que tem filhos maiores ou filhos adolescentes. Então, o home office passou a ser uma alternativa de renda, não uma alternativa pessoal de conceito de trabalho. Como você estava impedido de poder ir à rua para fazer ou desenvolver o trabalho que vai trazer a renda para dentro da sua casa,
os empresários, as grandes empresas, os profissionais liberais, eles se adaptaram através do home office. Agora, por exemplo, home office num apartamento de 2 quartos que você tem um cachorro, começa a ficar complicado. Criança pequena? Criança pequena. Aí o que acontece? Ele começa a ver que talvez aquela situação que conceitualmente mudou para ele, ou seja, que ele quebrou um paradigma. Ele pode trabalhar de casa e até está gostando e até quer. Então ele começa a se sentir motivado a querer pelo menos um quartinho onde ele possa fazer o home office. Então, respondendo a sua pergunta de forma prática, sim, melhorou bastante, tem espaço para tudo. E tem um espaço que poucas pessoas perceberam, que o home office também, o conceito de trabalho em casa, abriu para o mercado imobiliário, que é a questão do chão. O chão está muito caro, principalmente em cidades como Santos. Então, quando você tem um chão, uma cidade periférica, mais em conta, e você faz um empreendimento que coloca mais metro quadrado pelo mesmo preço de custo ou de venda do menos metro quadrado, nesta região já insuflada, sem espaço e com muita concorrência, você torna o quê? O home office torna atrativo você ir morar um pouquinho mais afastado dos grandes centros. Isso nós vamos voltar numa pergunta mais para frente aqui. Vamos falar sobre isso, sobre a mudança de paradigma do exatamente, mercado. devido à pandemia. Tá? Sim. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é mercado imobiliário. Os nossos convidados, corretores de imóveis, César Abdulhak Antelo e Marisa Rocha Barroso. Marisa, você está à frente do plantão do Mykonos desde setembro, né? Quando foi o lançamento do prédio. Como vem sendo a procura pelo empreendimento? Nós temos tido uma procura muito boa, assim, bem linear. No lançamento a gente teve um boom de vendas, mas agora nós estamos tendo bastante visita no plantão, muita gente interessada por telefone, e-mail, visita, bastante procura. Tá, e outra coisa, tem uma ideia do percentual de vendas que começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Há menos de 4 meses, quantos por cento já foi vendido do empreendimento? Nós tivemos, nós já estamos com 50% do empreendimento vendido, porque a gente fez também um pré-lançamento e muitas pessoas que já conheciam muito bem a construtora e que já são fiéis à construtora, tanto condôminos quanto investidores, já reservaram com antecedência a sua unidade. Muito bom. E outra coisa, e o perfil dos compradores, né? Eu sei que ocorreram algumas vendas para o pessoal do exterior. Como é que está em relação a São Paulo? Famílias grandes, casais, ou tem de tudo? Nós temos uma diversidade muito grande de clientes. Então, nós temos clientes que moram nas redondezas, muita gente que mora na redondeza, principalmente as pessoas que moram naqueles prédios um pouco mais baixos, sem elevador, que estão querendo migrar para um apartamento mais confortável, com área de lazer. Então, a oportunidade de continuar na mesma localização, que é excelente, e trocar por um imóvel um pouco mais confortável. Nós temos também pessoas que têm família que mora perto, os pais ou sogro, e aí está procurando também por ali. Nós temos muitos clientes que já são clientes da Engie Plus e que acompanham a Engie Plus durante o tempo e estão sempre comprando imóveis da Engie Plus porque conhecem a qualidade do produto, do atendimento. Então, essas pessoas retornam procurando imóveis da Engie Plus. Outro perfil que nós temos é o pessoal de São Paulo. São Paulo e Redondeza, não só de São Paulo. Gente procurando tanto para temporada, para passar um pouco mais de tempo na cidade, quanto pessoas que querem dividir agora o seu trabalho. Perceberam que podem fazer home office, então querem viver parte do tempo em São Paulo ou na outra cidade e parte do tempo em Santos, porque vem em Santos uma qualidade de vida melhor. Não, e um detalhe, né? Lá, depois a Marisa vai falar mais para frente do tamanho dos imóveis,
não são imóveis pequenos, né? A partir de 100 metros quadrados, quer dizer, não é assim, um imóvel que a pessoa possa passar um final de semana, são geralmente imóveis que devem servir de moradia mesmo, né? Não, as pessoas querem para morar, não é para temporada, não é para passar o fim de semana. Tem uma ideia de percentual de São Paulo? Eu acho que uns 30% pelo menos são de São Paulo. Ou São Paulo ou cidades próximas de São Paulo. E também tem pessoal, incrivelmente, do exterior. Nós temos já, acho que umas 4 unidades vendidas, ou 5, para o pessoal que mora fora do Brasil e tem família aqui e que quer ter uma opção mais funcional, mais confortável para ficar em Santos quando vem visitar a família. Nós temos tido muito contato de investidores querendo investir no Mykonos, que vem a possibilidade de uma rentabilidade boa de investimento e como o mercado financeiro não está tão atrativo, estão procurando os imóveis. Bom, Sérgio, comenta a resposta da Marisa e aproveita e já acrescenta o que você estava falando, que é uma realidade, a gente está sentindo agora, nos últimos meses, né, uma realidade das pessoas que estão comprando imóveis, por exemplo, em Santos, na Baixada Santista, até mesmo no interior de São Paulo, para ter uma qualidade de vida melhor e trabalhando em São Paulo, eventualmente 1 a 2 vezes por semana para São Paulo. Né? Pois é, isso é uma tendência mundial que a tecnologia nos oferece. Então, o que a pessoa faz? Ela tem uma condição de renda, ela tem uma condição financeira relativamente estável, ela agora busca a qualidade de vida. Qualidade de vida você só vai encontrar onde tem espaço para você poder caminhar livremente em segurança, sem problema de assaltos ou qualquer coisa parecida, aonde você possa ter infraestrutura para o seu cotidiano, ou seja, próximo de escolas, próximo de mercados, de clínicas, de serviços e comércios em geral. E quando a gente fala do Mykonos em especial, ele está ali na Ricardo Pinto. A Ricardo Pinto, a segunda quadra da praia, ela tem um detalhe que pouca gente se apercebe. É uma quadra antes do Canal 6, ou seja, o bairro é Aparecida, que é um dos melhores bairros de Santos hoje, um dos mais valorizados. Aonde está o Sesc, onde está o maior shopping da região, onde tem uma gama de serviços e de comércios fundamental para ajudar no cotidiano, que vai trazer esse índice de qualidade de vida lá para cima, porque você não precisa muita coisa, você não tira carro da garagem, você faz a pé. Então, estrategicamente localizado. E mais, uma quadra da praia. Quer dizer, então, a pessoa, ela só precisa ter disposição para poder falar, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu vou dar minha caminhada em segurança, faz bem para a minha saúde, faz bem para a minha mente, eu vou chegar um pouquinho mais tarde do trabalho hoje, não tem problema, porque eu sei que eu vou recompensar com a qualidade de vida que eu tenho dentro do meu imóvel, dentro do meu condomínio, dentro do meu bairro. Então, gente, essas são... Olha, o meu avô trabalhou a vida inteira e pouco curtiu a vida, até porque ele veio fugindo de um outro país, fugindo de guerra e tudo mais, com tantos imigrantes. Hoje, a tecnologia nos dá a condição de trabalho, mas com a mente, com a inteligência. Não é tanto esforço físico. Veja o porto aí como está. Antigamente, o navio para ser carregado levava 3 dias. Hoje leva 2 horas. São máquinas substituindo a mão de obra. E o que é isso? É a inteligência. Isso é a capacidade de desenvolvimento do ser humano. Então, só basta querer ter inteligência para querer acertar a vida e viver bem. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é mercado imobiliário. Nossos convidados, os corretores de imóveis, César Abdulhak Antelo e Marisa Rocha Barroso, minha querida irmã. Marisa, quais são os tipos de apartamento do residencial Mykonos que nós temos e os diferenciais desse empreendimento? Né? Fala de localização. Então, nós temos
apartamentos de 3 dormitórios, com 133 metros quadrados de área útil ou 125 metros quadrados de área útil com uma suíte. E temos também 2 dormitórios com 99,8 metros quadrados e 2 suítes. Todos têm terraço gourmet com churrasqueira e todos têm 2 vagas de garagem demarcadas. E nos 3 andares superiores, nós temos um apartamento diferenciado de 300 metros quadrados, tipo penthouse, com a sacada totalmente voltada para o mar, vista panorâmica da praia. E uma área de lazer na cobertura, também com vista panorâmica. Próximo da praia, próximo do shopping, como ele já falou, perto do Sesc, comércio total nas ruas laterais, que permitem que a pessoa possa fazer tudo a pé, feira do lado, que não é na rua, mas é próxima. Então, a localização é estratégica. O padrão de acabamento da construtora, que está usando materiais de primeira linha, vai entregar apartamentos com piso completo. E também a estimativa de condomínio, que não é alta, isso tem atraído muita gente que está pagando condomínio alto, e a gente, como está com um prédio com 144 unidades, tem um condomínio mais razoável, né? E também o financiamento direto com a construtora, em 120 meses para pagar, que ajuda bastante a pessoa que quer morar. E, além disso, a possibilidade de transferência para o banco depois do financiamento. César, fala um pouquinho da sua imobiliária. Não estava no script aqui, mas o tipo de imóveis que você também tem mais comercializado, né? Essa é uma primeira pergunta, que fica ali, era meu vizinho da minha antiga residência na General Rondon. E eu queria também fazer uma pergunta, então são duas, se é possível ainda os juros baixarem ainda mais. Estamos com o Selic 2%, uma disputa grande entre os bancos, né? Você acredita ainda numa queda, devido mais à disputa entre os bancos nos juros para o nosso cliente final? Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha área profissional, da minha profissão em si, do meu escritório. Meu escritório fica ali na General Rondon, número 10. Eu comecei a trabalhar com meus tios em 1982 e fui montar o meu próprio escritório em 1988. E de lá até hoje, montei lá em 88 na General Rondon, e até hoje estou lá. E de lá, como eu disse aqui em off, eu sustento minha família e a gente trabalha. É um escritório familiar, sou eu e minha esposa, que é administradora de empresas também, Barroso conhece, a Silvia, e minha filha, que no início ela é arquiteta, mas ela está trabalhando na área de... É que corre? É isso. Está trabalhando na área do despacho aduaneiro, mas enfim, às vezes eventualmente dá uma assessoria para nós lá no escritório também. E a grande carteira nossa são imóveis de terceiros, né? São imóveis já usados. Nós temos 3 carteiras no escritório: administração de condomínios, locações, administração de bens, né? E as vendas. E o nosso público basicamente é classe média, o imóvel usado, o investidor também e tal, aonde o micro se encaixa também, e muito prazer estarei. Então, veja, nesses 34 anos aí, mais ou menos, 30 e poucos anos de profissão, eu me apaixonei pela profissão, porque ela tem alguns viés que são importantes. Você tem que abrir a mente para a política pública. Você tem que entender como é importante as eleições, eleger um prefeito correto, eleger o vereador que vai... Porque o código de posturas do município, que disciplina as construções, que vai fazer a mercadoria que você, como corretor, vai trabalhar, passa intrinsecamente pela política. Então, tudo isso é um conjunto. Como o comprador, quando vai ver um imóvel, a gente está falando dos pontos favoráveis do Mykonos. É localização, é qualidade de construção, é infraestrutura de bairro. Ele olha tudo isso. O mercado também tem que ser olhado por tudo isso. Não basta só olhar qual é o preço do imóvel, o corretor pensa, aqui quanto dá de comissão. Não é essa a questão. Eu acho que a questão é mais conceitual. É poder dialogar com o seu cliente. O que o seu cliente busca? Porque ninguém compra um imóvel por 3 meses. Você compra um imóvel por 10 anos, por 20 anos.
Então, o que ele busca, o que ele espera da cidade, do bairro onde ele está comprando? Qual é a garantia que você, como profissional, está dando para ele de que aquilo tudo que está sendo colocado na propaganda realmente acontece no pós-venda, em termos de política pública? Então, isso tudo a gente tem que amadurecer. Cabe muitas discussões, talvez não seja este o momento, mas esse é o meu ponto de vista. E com relação à sua segunda pergunta, eu creio sim que ainda cabe um pouco de queda da Selic. Pelo menos a taxa de juros de financiamento, né? A Selic talvez, acho que vai se manter até aumente um pouquinho. Mas a briga dos bancos, né, eu acho que... Mas a taxa de juros do financiamento, ela está intrinsecamente ligada à Selic. Eu acho que ainda cabe, o Paulo Guedes, é que as reformas não estão sendo feitas. Verdade. Nós estamos engessados, né? Então, a hora que o Congresso resolver, de fato, tirar da cadeira e colocar para votação e a reforma acontecer, a coisa muda. Mas... finalizando, eu te digo assim, está intrinsecamente ligado ao poder aquisitivo. Quando a renda estiver caindo, e está caindo, o desemprego aumentando, pode cobrar o juros se quiser, que você não vai ter financiamento. Ninguém vai conseguir pagar. Verdade. Isso é grande verdade. O assunto é muito mais complexo do que parece, né? Sim. Envolve, a construção civil, vendas, imóvel, envolve a estrutura toda do Brasil, como quase todos os negócios, envolve o município, como você falou, o estado, o município da Redondeza e vai. E a gente não tem mais tempo para falar isso hoje. Só um dado aqui, para você me corrigir se estiver errado. O PIB brasileiro, a construção civil tem uma participação de cerca de 20 e poucos %. Exatamente. Então você veja o que é o setor. E o PIB da construção civil vai subir mais que o PIB do Brasil. Isso é ótima notícia. Bom, chegamos ao final do nosso programa. A pauta não foi totalmente concluída, mas em breve vocês vão ser chamados de novo para participar do nosso programa. Quero muito agradecer ao César, meu amigo, a Marisa, minha irmã, ao telespectador pela audiência e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora.